Prezados alunos do curso de TTI do ITED, eu sou Ismael Oliveira, professor da instituição, e nesse nosso encontro à distância nós estaremos falando acerca dos principais temas da disciplina de operações imobiliárias. Isso porque, apesar de nessas nossas aulas, cujos direitos autorais ressalta-se pertencem integralmente ao ITED, nós tratarmos dos principais temas, isso não exime o aluno de, preparando-se para as provas e para a vida, buscar conhecimento adicional no material apostilado de apoio, que é dado também na internet, também em livros, especialmente aquilo que diz respeito aos pontos legais, aos pontos normativos que serão abordados nessa disciplina. Daí porque disciplinas como a operação imobiliária, como o direito, como as relações humanas e éticas, que aborda o aspecto ético-disciplinar da profissão, da atuação do corretor de imóveis, serem tratados por um advogado. Eu sou advogado e aí a gente vai tentar abordar aqui esses aspectos legais que são pertinentes aqui à atuação do corretor de imóveis, sem descuidar, logicamente, da parte teórica, da parte histórica, daquilo que seja mais necessário como um arcabouço teórico para que o aluno ele tenha uma boa formação e, como já disse, esteja preparado para a vida. Na medida do possível, eu procuro sempre abordar o aspecto prático no sentido de prevenir e até de dar solução a certos problemas do cotidiano, do dia a dia. Ressalto então que o aluno ele deve buscar sempre informações complementares para que ele possa ter uma boa formação voltada a resolver as provas da nossa instituição, como também a resolver os problemas práticos que vão aparecer. Pois bem, na disciplina de operações imobiliárias, nós dividimos ela basicamente em dois eixos centrais. Aqui, nesse nosso encontro, a gente vai estar, por uma questão de didática, dividindo em blocos. Mas os dois eixos centrais nos quais a disciplina é dividida compreende no qual nós tratamos da profissão do corretor em si, as formas de atuação do corretor, os aspectos principais relacionados à atuação do corretor de imóveis e, posteriormente, nós falamos das operações imobiliárias em si, aquelas operações negociais com as quais o corretor de imóveis ele lida no seu dia a dia. Passamos então, senhores, a tratar do aspecto histórico para entender como que nós temos hoje a consolidação legal e jurídica da profissão do corretor de imóveis. Como que hoje, no atual cenário, se reconhece validade, segurança jurídica, a atuação do corretor de imóveis. Isso porque, fazendo aqui um parêntese, muito se confunde o corretor de imóveis como um vendedor, como um negociador. E aí eu preciso que você, meu aluno, que está começando agora a disciplina, que está começando melhor dizendo, o curso, tenha em mente que ser corretor de imóveis não é só você ser um bom negociador, não é só você ser um bom vendedor. Ao longo do curso você vai ver que existem várias disciplinas que fornecem conhecimento, que fornecem teoria, enfim, tudo aquilo que seja necessário para você lidar no dia a dia, de modo que o corretor de imóveis, para sua perfeita e eficaz atuação profissional, ele precisa de um conjunto de habilidades, um conjunto de conhecimentos que o distingue de um simples vendedor. E é justamente essa discussão a respeito do que se precisa para ser um corretor de imóveis que levou a toda uma discussão no passado
que culminou nos diplomas legais, nas leis que hoje regulamentam a profissão e distinguiu o corretor de imóveis como um profissional de um simples vendedor de imóveis, tá? Sendo que a venda de imóveis é só um dos aspectos de atuação do corretor de imóveis. Pois bem, a primeira lei que tratou de regulamentar a profissão do corretor de imóveis foi a Lei 4116, de 27 de agosto de 1962. Foi a primeira lei que regulamentou a profissão, a atuação do corretor de imóveis. Essa lei, ela instituiu o Conselho Federal de Corretor de Imóveis, que é o COFECE, tá? E instituiu também os Conselhos Regionais de Corretores de Imóveis, os CRECES, tá? Essa lei hoje, ela se encontra revogada. Essa lei ela foi revogada, ela não está mais vigente, tá? Portanto, ao fazer o seu estudo, tenha em mente apenas que a Lei 4116 de 1962 foi a primeira lei que tratou da profissão do corretor de imóveis, mas que ela não está mais em vigor. Essa lei ela trazia um problema, daí porque, dentre outras coisas, ela foi revogada. Um desses problemas era que ela não previa a exigência de uma qualificação profissional específica para que o profissional exercesse a profissão, atuasse na corretagem de imóveis. O artigo 2º, a linha D da Lei 4116, nesse ponto, em termos de uma exigência profissional para poder se exercer a profissão, o máximo que ele fazia era exigir um atestado de capacidade intelectual e profissional e de boa conduta, que era dado pelo órgão de representação da classe, ou seja, o candidato à profissão, ele ia então até o conselho, e o conselho, a partir dos seus antecedentes, a partir do seu histórico de vida, do seu currículo, lhe dava um atestado de capacidade intelectual, profissional e de boa conduta. Notem, então, que não havia aqui uma distinção. Se não havia a exigência, por exemplo, hoje nós temos a exigência de se fazer o curso de TTI. É preciso ter o curso de técnico em transações imobiliárias para o exercício da profissão de corretor de imóveis. Mas se não havia nenhuma exigência, qualquer pessoa poderia exercer a função de corretor de imóveis. E aí, para piorar a situação, o STF, que é o nosso Supremo Tribunal Federal, a nossa instância judicial máxima, declarou ainda a inconstitucionalidade do artigo 7º da lei. Declarar a inconstitucionalidade de uma lei, de um dispositivo dessa lei, de um artigo dessa lei, é dizer que aquela lei, aquele dispositivo, aquele ponto está em desconformidade com a Constituição Federal, que é a nossa lei maior. Abaixo da Constituição estão todas as demais leis. Então, todas as demais leis que forem contrárias à Constituição, elas devem ser, então, retiradas do ordenamento jurídico, através da declaração da inconstitucionalidade, dentre outros. Então, o STF declarou a inconstitucionalidade desse artigo 7º, que previa que somente corretores de imóveis e as pessoas juridicamente e legalmente habilitadas é que poderiam receber remuneração como intermediadores em operações imobiliárias. A redação desse artigo 7º era a seguinte: somente os corretores de imóveis e as pessoas jurídicas legalmente habilitadas poderão receber remuneração como mediadores na venda, compra, permuta ou locação de imóveis, sendo para isso obrigados a manterem escrituração dos negócios a seu cargo. Notem aqui que
De um lado, não há uma exigência de qualificação técnica para o exercício da profissão. E de outro lado, o dispositivo que prevê que somente o corretor de imóveis e as imobiliárias poderiam intermediar os negócios imobiliários, ele é retirado do ordenamento jurídico, ele é declarado inconstitucional. O resultado disso foi uma fragilização total, né, da categoria, uma vez que se disseminou que qualquer pessoa poderia exercer a função de corretor de imóveis e que, dentre outros, nem era necessário o registro no conselho profissional para que se pudesse, então, intermediar as operações imobiliárias. E aí, devido a todo um processo de luta da classe, né, devido a todo um processo de pleitos, de representações, se chegou então na Lei 6530 de 1978. Essa lei é atualmente a lei que regulamenta a profissão do corretor de imóveis. Eu recomendo a você, meu aluno, que pesquise aí no Google, no site do Planalto, a Lei 6530 de 1978. É a lei que regulamenta, tá, a profissão do corretor de imóveis. No mesmo ano, posteriormente, foi editado o Decreto número 81.871. Esse decreto-lei, ele detalhou alguns pontos da Lei 6530. Atualmente, especificamente, esses dois diplomas normativos são os que regulamentam a profissão do corretor de imóveis, prevendo aspectos de organização dos conselhos, prevendo aspectos de inscrição dos candidatos à profissão, prevendo aspectos relacionados à atuação, aspectos disciplinares, enfim, são os diplomas legais que regulamentam. Daí porque você, aluno, para a nossa disciplina de operações imobiliárias e para a vida, deve estar sempre antenado, deve estar sempre pautado no que determinam a Lei 6530 de 78 e o Decreto-Lei 81.871 de 78, que tratam de toda a regulamentação da profissão do corretor de imóveis. Então, nós temos esses dois diplomas que regulamentam especificamente a profissão. Posteriormente, contrariando uma tendência do Código Civil anterior, que nada falava a respeito da corretagem de imóveis, o novo Código Civil, o nosso Código Civil vigente, o Código Civil de 2002, a Lei 10.406 de 2002, ele dedicou um capítulo específico na lei para tratar da profissão do corretor de imóveis. Ponto que eu ressalto a você, aluno, que procure ler, procure conhecer, principalmente porque esses pontos aqui do Código Civil são os que fornecem solução para vários problemas do dia a dia do corretor de imóveis. Lá no Código Civil você vai encontrar as disposições relacionadas à corretagem de imóveis nos artigos 722 a 729. É muito importante a leitura desses dispositivos, tá bom? Procure lá no Código Civil, artigo 722 a 729. Então, senhores, com a elaboração, com a edição desses diplomas legais, a profissão do corretor de imóveis, ela foi consolidada, legalmente consolidada, juridicamente consolidada, tal qual hoje nós conhecemos, de modo que o corretor de imóveis, ele goza de prestígio na sociedade por exercer uma profissão juridicamente, legalmente
regulamentada. Daí porque, dentre outros, o corretor de imóveis ele deve sempre tratar a função como um posto de honra, tratá-la sempre com zelo, de modo a evitar qualquer ato que comprometa a dignidade da profissão. Então, senhores, esses aqui são os aspectos históricos, tá? Que basicamente nos convém delinear para entender como que hoje está consolidada juridicamente a profissão do corretor de imóveis. Na sequência, senhoras e senhores, vamos falar então do corretor de imóveis, do profissional corretor de imóveis. Corretor de imóveis é aquele profissional cujo papel é intermediar negócios imobiliários de acordo com o regramento legal pertinente, de acordo com as leis, com as resoluções, com os atos normativos pertinentes a cada caso. O trabalho do corretor de imóveis, ele se inicia com o ajuste do contrato de intermediação, ou seja, todo e qualquer serviço que o corretor de imóveis ele presta, ele se inicia com uma prévia contratação desse serviço, seja por escrito, que é o que é recomendado, seja verbalmente. Muitos corretores de imóveis tratam dessa contratação do serviço de uma forma verbal e mais na frente acabam tendo problemas, porque principalmente aqui no ramo imobiliário nós falamos de valores altos, comissões em cima de imóveis que custam caro, que têm um alto valor de mercado e consequentemente geram uma remuneração devida ao corretor num valor alto. Quando tudo já está concluído, aí depois vem a divergência com relação a valores. Fato é que nada impede que o corretor de imóveis ele trabalhe com ajuste verbal com o cliente, mas é sempre preferível que ele inicie o trabalho dele com um contrato escrito de intermediação imobiliária ou contrato de corretagem, é a mesma coisa, ou contrato de prestação de serviço, como quiser chamar, que também se recomenda tenha a cláusula de exclusividade, tá? Então, dentre outras coisas, aqui no nosso curso, eu procuro posicionar os alunos para que eles tenham uma postura técnica, profissional e para que não cometam os erros do senso comum do dia a dia. Você, como corretor de imóveis, será um profissional. Você não pode ter a mesma linguagem, você não pode incidir nos mesmos erros que uma pessoa que não estudou como você está estudando, que não tem a qualificação que você vai, ao final do curso, ter. Então, uma das coisas que a gente já começa corrigindo é que não existe contrato de exclusividade, tá? O que existe é um contrato de corretagem, um contrato de intermediação imobiliária, um contrato de prestação de serviços, vírgula, com cláusula de exclusividade. Isso porque na contratação do serviço do corretor de imóveis, esse contrato ele pode ou não conter a cláusula de exclusividade, ressaltando que é sempre recomendável que haja essa cláusula de exclusividade, isso para que mais na frente, quando eu for falar aqui da parte de remuneração do corretor de imóveis, essa cláusula de exclusividade vai garantir ao corretor de imóveis uma segurança maior no recebimento da sua remuneração. Avançando então, dentro dos padrões éticos e disciplinares, o corretor de imóveis, nessa atuação profissional, ele deve informar as partes contratantes todas as vantagens, desvantagens,
riscos, condições particulares, enfim, todos os aspectos, todas as circunstâncias relacionados ao negócio que ali está sendo intermediado. Isso para que, quando houver a assinatura do contrato do negócio que está sendo intermediado, a vontade das partes ela seja exteriorizada com uma total segurança, de modo que futuramente, num eventual desfazimento do contrato, o corretor de imóveis ele não seja responsabilizado por, de uma forma culposa, não ter prestado as informações. Quando eu digo culposo aqui, eu estou falando da questão de omissão, porque o corretor de imóveis, ele, no afã de querer fechar aquele negócio, omitiu as informações, ou porque ele, por desconhecimento, que tecnicamente nós chamamos aqui de imperícia, ele não sabia que tinha que levantar certas informações e, portanto, não as prestou às partes contratantes, com isso inviabilizando a transação imobiliária, já que as partes externalizaram uma vontade, achando que o negócio era uma coisa, mas na verdade não era. Então, o corretor de imóveis, dentre outras coisas, ele deve primar pela transparência nas informações, garantindo essas informações com a máxima eficiência possível, de modo a ter uma atuação no mercado sólida e também a evitar problemas que a gente vê lá na disciplina de Relações Humanas e Ética Profissional, toda a situação a que o corretor de imóveis está sujeito caso incorra em situações que causem danos, prejuízos aos clientes. Pois bem, o exercício da profissão do corretor de imóveis hoje, como eu falei ainda há pouco, a questão da consolidação jurídica da profissão, ele exige o título de técnico em transações imobiliárias. Daí a razão pela qual você, nosso aluno, está então fazendo o curso de TTI, porque você precisa desse título, desse diploma de técnico em transações imobiliárias, exigência que é feita no artigo 2º da Lei 6530 de 78 e no artigo 1º do Decreto 81.871 de 78, ressaltando que você, aluno, deve ler, você, aluno, deve conhecer especificamente, a Lei 6530 de 78 e o Decreto 81.871 de 78, Com relação à atuação do corretor de imóveis, o corretor de imóveis ele pode trabalhar individualmente, de forma autônoma, como profissional liberal, e aí você, no mercado, vai encontrar vários corretores de renome, de sucesso, que trabalham assim, de uma forma autônoma, como profissional liberal. O corretor de imóveis ele pode constituir uma pessoa jurídica, uma imobiliária, e a partir disso contratar outros corretores para com ele trabalharem desenvolvendo a atividade de comercialização imobiliária, atividade de intermediação imobiliária, assim fica mais apropriado, E se é possível a constituição de uma imobiliária para o exercício da atividade de intermediação imobiliária, o corretor de imóveis também ele pode trabalhar vinculado a uma imobiliária, como um parceiro, como um prestador de serviços, e também tem aquela situação que o vínculo do corretor de imóveis com aquela imobiliária, daí, alunos, estejam atentos, vocês que trabalham para imobiliárias, ou vocês que pretendem abrir as suas imobiliárias e contratar, chamar corretores, porque se esse vínculo do corretor com a imobiliária, ele apresentar todos os requisitos da relação de vínculo empregatício, da relação trabalhista, é possível
a configuração da relação de emprego de acordo com a CLT, que prevê como requisitos para a configuração da relação trabalhista um trabalho prestado de forma pessoal, de forma subordinada, de forma onerosa e de forma não eventual. Isto é somente você, corretor de imóveis, é somente o corretor de imóveis que atende a imobiliária. Você não pode designar um outro corretor no seu lugar. Se tiver uma apresentação de um imóvel, você não pode mandar um outro corretor porque a imobiliária desconhece aquele corretor. Se fizer, você pode vir a ser responsabilizado, coisa do tipo, tá? Isso é pessoalidade, subordinação. Você não faz o que você quer, você não direciona a atuação profissional conforme a técnica profissional que você entende. Não, você segue ali a determinação da imobiliária, do proprietário da imobiliária. É oneroso porque no final do mês, início do mês, você vai receber um salário de acordo com a atuação profissional, que pode ser salário mais comissão ou pode ser só a comissão, que a lei chama de comissionista puro. Ele recebe só a comissão. Se aquilo que ele recebe a título de comissão não atingir o salário mínimo, aí o empregador que completa. E também é um trabalho não eventual porque o corretor de imóveis, nesse caso, ele não vai trabalhar quando ele quer. Ele tem que cumprir uma jornada, ele tem que cumprir um horário determinado. Então, estejam muito atentos, porque eu mesmo, como advogado, já tive situações de pedir na justiça reconhecimento de vínculo de corretor de imóveis e, na maioria das vezes, ganhar, tá? Em uma delas o pedido não foi atendido justamente porque o próprio corretor de imóveis na audiência se empolgou e acabou relatando à juíza circunstâncias que tornaram duvidoso a configuração desses elementos. Por exemplo, a juíza pergunta: você podia vender imóveis de uma cartela particular de clientes? Ele diz: nas horas vagas. A juíza pergunta: se você poderia faltar ao trabalho por conta e risco? Depois de ter dado essas duas declarações, a juíza entende que a questão da subordinação ela ficou aqui muito comprometida. E aí, nesse caso, o pedido não foi atendido como gostaríamos que fosse. Tá? Então, estejam muito atentos com relação a essa parte da configuração do vínculo empregatício do corretor de imóveis com a imobiliária. Tá? O corretor de imóveis ele também pode atuar ainda como avaliador, como perito avaliador, como perito da justiça. Tá? Fazendo aqui um curso de avaliação de imóveis, inclusive o ITED oferta o curso de avaliador de imóveis, fazendo o cadastro no CNAE. O corretor de imóveis ele pode cadastrar-se como perito perante o Tribunal de Justiça e, de acordo com as demandas judiciais que ensejarem a avaliação de imóveis, o corretor de imóveis pode ser acionado para executar esse serviço. São exemplos: ações de divórcio, partilha de bens, ações de inventário, são muito comuns nessas ações, dentre outras ações que exigem avaliação de imóveis, ok? Especificamente com relação aqui ao trabalho do corretor de imóveis, tá? O artigo 3º da Lei 6530 de 78 e o artigo 2º do Decreto 81.871 de 78, note o quanto que eu falo nessa lei e nesse decreto, eles definem qual que é a atividade do corretor de imóveis. O que o corretor de imóveis faz? Dizendo que compete ao corretor de imóveis exercer a intermediação na compra, venda, permuta e locação de imóveis. E também que o corretor de imóveis, ele opina, ele dá parecer
técnico quanto à comercialização imobiliária. Então, senhores, a função do corretor de imóveis legalmente prevista, legalmente determinada, é a de intermediar as operações, os negócios imobiliários e também opinar com relação a esses negócios, emitindo parecer técnico, tá? Então, a essência do trabalho do corretor de imóveis, basicamente, é a intermediação imobiliária.